Olá, bom estar aqui novamente falando com você. Bom estar aqui, poder falar um pouco da palavra de Deus, poder orar um pouco aqui com você. Isso é muito bom. Quero começar esse encontro aqui orando, agradecendo a Deus por mais esse dia, pelo privilégio de nos reunirmos aqui em comunhão um com o outro. Eu aqui com você, eu aqui no estúdio e você aí na sua casa ouvindo essa palavra nesse dia. Eu quero orar a Deus por isso. Obrigado, Pai, obrigado pelo teu amor, pela tua graça, pelo cuidado do Senhor para conosco. Obrigado porque podemos ter acesso à tua palavra, temos acesso ao Senhor pela presença do Espírito Santo em nós e sermos ministrados pela tua palavra, Senhor. Que seja um tempo de reflexão abençoada, um tempo de alegria também na tua presença, um tempo, ó Deus, de refletir sobre aquilo que a tua palavra tem nos ensinado, Pai. Obrigado por essa tarde, obrigado por esse dia, por esta manhã, obrigado porque acordamos, porque estamos aqui, ó Deus. Obrigado por isso. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Quero falar aqui hoje sobre uma palavra que nesse dia de Páscoa, né, e ontem foi terça-feira, e segundo alguns estudiosos, a terça-feira foi o dia que Judas ele procura ali aquele grupo dos fariseus, aquele grupo dos religiosos ali, para fazer a proposta ali de entregar Jesus, né? Judas sabia que os principais sacerdotes estavam procurando um jeito de pegar Jesus, ele já tinha visto várias vezes isso acontecer, e aí então ele estava procurando, ele sabia disso, que existia essa procura, e aí então ele vai procurar essas pessoas para conversar com eles sobre essa possibilidade, né? E aí lá no Evangelho de Marcos, capítulo 14, verso 10, ele encerra um período de reflexão, né, de Judas indo até essas pessoas. E o texto diz assim: então, Judas Iscariote, um dos 12, foi aos principais sacerdotes a fim de lhes entregar Jesus. Eles ficaram contentes ao ouvir isso e prometeram lhe dar dinheiro. Ele começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus, né? É interessante que quando a gente começa a pensar nisto, de alguém que caminhou com Jesus e estava andando com Jesus e inicia o processo de traição, algo prático que ele acaba fazendo isso, mas com certeza esse processo de traição já estava na mente de Judas já há algum tempo, desde que ele começou a ver a possibilidade de estar mais perto desses principais sacerdotes, né? A caminhada com Jesus, possivelmente, Judas começou a discordar de algumas coisas que Jesus fazia. Quando Jesus está na casa de Simão leproso, que chega uma mulher, possivelmente Maria, ela pega ali aquele vaso, quebra aquele vaso de alabastro ali, e ele então lava os pés de Jesus e seca os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Existem alguns estudiosos, alguns estudos que dizem que Judas que falou para Jesus: olha, nós podemos pegar esse dinheiro aqui e dar para os pobres, comprar coisas, sustentar os pobres. Mas eu percebo que a gente percebe, né, não só eu percebo, mas a gente percebe quando a gente vai lendo o contexto que estava cercando Judas, aquela expectativa de Jesus ser um grande guerreiro, de uma pessoa que iria mudar a história do povo de Israel, queria confrontar o reino. Judas talvez ele pensou que Jesus seria esse homem, e se ele estando perto desse homem, ele poderia usufruir daquilo que Jesus viesse a conquistar, pensando em coisas materiais, em poder. Mas quando ele começa a perceber que o Evangelho de Jesus, a missão de Jesus era outra missão, e não a missão que ele imaginava que Jesus
veio para fazer, ele começou a desanimar, ele começou a pensar em outras possibilidades de sair bem dessa situação com Jesus e não se queimar com esse sumo sacerdote, com essas pessoas mais importantes da religião e que controlava de certa maneira ali o dia a dia do império ali, né? Judas então ele procura uma maneira de se livrar disso, mas uma maneira que ele pudesse sair não sujo, por assim dizer, mas de uma maneira mais limpa, mais próxima dessas autoridades, desses homens poderosos, né? É interessante porque Judas não entendeu em nenhum momento a missão de Jesus. Ele não entendeu que o reino de Jesus não era um reino terrestre, não era um reino deste mundo. Em vários momentos Jesus faz isso, ensina e fala isso com os discípulos dele, mas ele não tinha entendido ainda que o reino de Deus era um reino, o reino que Jesus veio implantar na terra, não era um reino de poder, não era um reino que iria trazer benefícios a ele ou a nós neste mundo. E que é a mesma ideia que eu vejo que muitas pessoas têm hoje sobre o reino de Deus. A mesma ideia que Judas teve é a mesma ideia de que muitas pessoas têm hoje. Que esse reino de Deus na terra, que esse Jesus que temos acesso a ele através da presença do Espírito Santo em nós, que esse reino dele é um reino aqui da terra, onde eu vou poder usufruir de tudo aquilo que ele conquistou aqui na terra, eu vou poder usufruir, buscando meios de se dar bem através desse reino, se juntar até pessoas que pregam que este reino que Jesus veio e instalou aqui na terra é um reino que vai dar a mim e a você condições melhores, riquezas, bens materiais, que a nossa vida não vai ter problemas, que a nossa vida não vai ter lutas, de que a partir do momento que temos Cristo, a nossa vida, os nossos problemas acabaram e tudo mais. E muitas pessoas estão igual Judas, tentando de alguma maneira usufruir deste reino diante daquilo que algumas pessoas acreditavam que ele próprio acreditava. Hoje o evangelho, esse evangelho que é pregado, aonde você tem benefícios a partir de se entregar a uma igreja, a um propósito específico de uma denominação, a cumprir umas certas regras de alguns sacrifícios, de entregar uma oferta e você ser abençoado, de você receber coisas, quando eu digo coisas, estou dizendo coisas palpáveis, e aí através disso, uma rosa, um sal grosso, um azeite, esse tipo de coisa, eu estou querendo de uma maneira querer usufruir daquilo que o reino de Deus não veio plantar na terra, mas que alguns estão vendendo, assim como Judas acreditava também. E quando você olha para o final do texto, para o verso 10, diz que Judas então começou a buscar uma oportunidade para entregar Jesus. A traição de Judas, ela não começa quando ela procura os principais sacerdotes. A traição de Judas começa quando ele começa a colocar em dúvida o reino de Deus na terra, os benefícios desse reino. A minha, sua traição a Cristo, ela começa quando eu quero trocar a glória prometida da eternidade para a glória que não é prometida neste mundo. Jesus diz em vários momentos que no mundo nós teremos aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também vencereis. Jesus estava dizendo que nós vamos ter momentos difíceis, momentos de dor, momentos de tristeza, momentos de lutas, mas é que é para a gente não desistir, porque o que ele prometeu para nós, a glória prometida para este mundo, não é uma glória de Deus, não é uma glória do Pai, não é uma glória conquistada na cruz.
A glória conquistada na cruz, ela é eterna e não para este tempo. Porque se fosse só para este tempo, a cruz, o sacrifício de Cristo teria sido em vão, porque ele seria um sacrifício temporal, mas o sacrifício de Cristo na cruz, ele foi atemporal. Ele não tem tempo, ele não acaba, ele é eterno, ele é para sempre. A nossa traição a Cristo começa quando nós queremos trocar isso por benefícios. Quando queremos ir atrás de movimentos que pregam um evangelho onde não tem cruz. Quando nós cantamos músicas dentro das nossas próprias igrejas que não tem a ver com Cristo. Isso é traição. Isso não começa quando eu nego Jesus. Mas isso já começa quando eu começo a praticar esse evangelho aonde não tem Cristo. Eu aprendo muito com Judas. Eu aprendo muito com ele porque o nosso desânimo, ou aquela decepção, às vezes, com o evangelho, nos faz a ser igual Judas. A gente começa a buscar outros meios de sair do evangelho verdadeiro de Cristo. O evangelho de amor, de graça, um evangelho eterno e não o evangelho deste mundo. Um evangelho de honra, não para este mundo, mas uma honra eterna. Apesar que neste mundo a honra nunca é para mim, nunca é para você. A honra deste mundo é para Deus, é para Cristo, nosso Salvador. Então esse é o nosso desafio, de olhar para a vida de Judas, para os atos de Judas, de atos de traição, e não olhar para ele achando que só ele comete esses erros, mas que muitos de nós, ou alguns de nós, eu espero que poucos de nós até, possamos olhar e ver que evangelho nós cremos, que evangelho nós estamos buscando, que Jesus nós estamos esperando. É um Jesus que preparou glórias para este mundo, para mim e para você. É um Jesus que preparou a honra para este mundo, para mim e para você. Não é esse Jesus que nós cremos. Não é esse Jesus que está na cruz, que foi na cruz. Não é esse Jesus que está sendo revelado na palavra. O Jesus que está sendo revelado na palavra é um Jesus que morreu na cruz e deu a sua vida por mim e por você, para que nós pudéssemos vencer o pecado, ser liberto dele e ter a glória eterna na presença do Pai para todo sempre. Esse Jesus da cruz, esse Jesus das Escrituras, é um Jesus eterno. Não um Jesus para só deste tempo, mas ele é eterno, ele é para sempre. Que Deus nos abençoe, que possamos seguir o Jesus certo, o Jesus correto. Que possamos olhar para o Evangelho, olhar para a vida de Judas e olhar para nossas vidas e tomar cuidado, para que em algum momento nós não estamos buscando um outro Cristo, ou maneiras de entregar ou de fugir desse Cristo da cruz. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Fica na paz. Não se esqueça, domingo, 6 horas da manhã, nós temos a nossa celebração, domingo 6 da manhã, aqui na igreja, a nossa celebração, e às 7 horas nós temos nosso café da manhã, e depois nós vamos voltar só às 18h30 para a celebração da noite aqui, tá bom? Deus abençoe você. Sábado, nós temos aqui 19 horas, encontro de casais na igreja, você também é o nosso convidado para estar aqui conosco. Deus abençoe, fica na paz e até mais.